Olá, no Direto ao Ponto de hoje a gente vai falar sobre a situação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no cargo. Ontem, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi questionado sobre essa situação do ministro no cargo e falou inicialmente que faria um silêncio obsequioso em relação a Salles. Depois, o vice-presidente Mourão falou que defendeu, voltou a defender Salles no cargo. E para comentar essa situação do ministro, o repórter Nicolas Schores, que está no Rio de Janeiro. Nicolas, bom dia. O que você pode falar sobre a situação do Salles? O Salles andou falando também já hoje sobre o cargo, enfim. Qual é a situação do Salles no cargo? Bom dia, Gustavo. Bom, é uma situação de muita pressão, é claro, a gente sabe daquela carta de empresas nacionais, estrangeiras, também de entidades internacionais pedindo providências ao governo federal sobre o desmatamento na Amazônia. Os números continuam preocupantes, continuam aumentando. E, bom, a situação do Salles para fora do governo sempre foi vista com muita controvérsia, porque o vice-presidente Mourão assumiu o Conselho da Amazônia e basicamente tomou para si a prerrogativa de proteger o bioma do avanço do desmatamento. Hoje, o ministro Ricardo Salles apareceu em entrevista à Globo News e o tom dele não pode se dizer de forma alguma que era de meia-culpa. Na verdade, uma das principais falas dele foi dizendo, bom, além das críticas dessas empresas, eu também queria ver se elas estão dispostas a adotar parques na Amazônia. Ele se referia a uma iniciativa do ministério dele, em que ele colocou as 132 unidades de conservação da Amazônia, digamos assim, à disposição para que empresas assumam os custos de manutenção desses parques. E se defendeu de críticas, ele também é alvo de um pedido do Ministério Público Federal de afastamento por improbidade administrativa. Ele se defendeu dessas acusações, disse que corte orçamentário foi suplantado, na verdade, por recursos oriundos recuperados pela Lava Jato de desvios na Petrobras. Então, o ministro segue se defendendo, o vice-presidente Mourão, por enquanto, também não sinaliza nenhuma mudança na titularidade do meio ambiente, e a pressão segue. A gente está na expectativa agora, pelo decreto, pela portaria, eu acredito, do Ministério do Meio Ambiente, de moratória de qualquer tipo de queimada na Amazônia e no Pantanal por 120 dias, que dobra o tempo que foi aplicado no ano passado, de 60 dias, e para ver se essa pressão também corporativa de empresas vai diminuir à medida que o governo for adotando novas medidas. Nicolas, lembrando que você falou de queimadas na Amazônia, lembrando que você está preparando aí para hoje uma matéria sobre isso, né? Conta um pouquinho para a gente o que a gente deve ver aqui no broadcast político. A verdade é a seguinte, fazendo a apuração, conversando com os estados, a gente vê que muitos estados da Amazônia, a gente vê que muitos deles já adotam esse tipo de proibição absoluta de qualquer tipo de queimada. Bom, existem as queimadas ilegais, que naturalmente são proibidas em qualquer momento, mas há formas legalizadas de promover a limpeza de terreno. Nessa temporada de queimada, que começou agora junho para julho, na Amazônia, é um período em que naturalmente ocorre mais, é um clima mais seco, e, enfim, madeireiros e garimpeiros se sentem mais à vontade para ir lá praticar ilegalidades. Normalmente, alguns estados já decretam essa proibição absoluta. Então, a gente está para ver qual vai ser o efeito prático dessa chamada moratória do fogo que o governo federal pretende adotar. Ainda não oficializou, né? A expectativa é que saia essa semana, mas a gente sabe que, se na verdade os estados já fazem isso naturalmente, que se vier um decreto do governo federal, estamos para ver aí qual vai ser realmente o impacto positivo disso para que se contenha o avanço do desmatamento na Amazônia. Legal. Nicolas, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Queria agradecer também ao Cláudio da Luz, que está fazendo aí o meio campo entre nós dois, e agradecer a você. E essa e outras notícias, toda essa apuração sobre o meio ambiente, sobre política, você vê aqui no Broadcast Político. Até mais.